episódio, mulher, é para você que já amou tanto que se esqueceu de si. E para quem esperou o amor dos outros enquanto o próprio coração se esvaziava. Para quem carrega uma dor no peito que os exames não mostram, mas o corpo sente todos os dias. Porque toda dor é física. Ou melhor, nem toda dor é física, mas algumas vêm do que não foi amado. É isso, mulher. Esse é o nosso Papo Flow de hoje. O coração guarda o que o corpo não suporta. E quando o amor adoece, o corpo tenta gritar o que a alma silenciou. É isso. Bem-vindo ao nosso Papo Flow de hoje, das nossas conversas curativas. Um espaço criado para nós trabalharmos o nosso coração. Um espaço de reencontro entre fé, alma e consciência. Com muita ciência envolvida, né? É isso. E eu sou a doutora Mari Palmino, sou biomédica integrativa. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Se você já me acompanha durante um tempo, seja muito bem-vinda também a essa nossa nova versão aqui de cenário, né? Para trazer esta vida para as nossas vidas. E eu decidi fazer longão. O que é longão? Quando você vai fazer o... Eu lembro quando eu andava de bicicleta. Brincava não, né? O andar de bicicleta. Você faz uma voltinha curtinha, que são esses vídeos curtos que a gente faz, bem objetivo, e tem um longão, onde a gente aprofunda mesmo nesta vivência, né? E andando de bicicleta tem uns longão que a gente anda uns bons kms. Então o objetivo aqui hoje é trazer este longão para a nossa vida, esse vídeo onde a gente vem com profundidade, tá? Para que a gente aprenda que o corpo adoece e o amor se fere, né? Então, ele só vai adoecer quando tiver uma ferida envolvida tudo isso. Então, em vez de matar um leão todos os dias, vamos domar e trazer para nossa vivência, né? Fazer com que eles sejam nossos aliados nessa nossa cura, tá? Porque corpo não mente. Ele fala a linguagem da alma, mesmo quando a boca se cala. É isso. E para aprofundar nisso tudo, eu trago para vocês a ideia central desse nosso vídeo, tá? Eu atendo muitas mulheres, né? E a gente entende que o corpo adoece quando o amor vem uma ferida, de fato. Então tá machucando. As emoções que essa mulher carrega tá machucando ela de uma forma muito profunda. E aí quando ela chega para mim, essa ferida já se materializou fisicamente. Ou não, está sendo expressada de repente numa crise de ansiedade, de pânico, uma depressão, ou uma oscilação emocional muito grande, ou até uma mulher que já está querendo esquecer dos problemas, ela traz essa questão de uma mente muito cansada e de que muitas vezes ela quer ir, mas o corpo não responde e vice-versa. E por aí vai, né? Quando o amor se transforma em ausência, rejeição, abandono ou dor, o coração ele vai tentar segurar o que o corpo não dá conta de carregar. Então, muitas vezes a gente quer ir, mas o corpo não vai acompanhar, né? Então, esse olhar por tudo isso. E é por isso que tantas mulheres vivem com dores no peito, cansaço, né? Essa taquicardia, essa irritabilidade, a falta de libido, as palpitações, os nódulos na mama, né? A síndrome dos ovários policísticos, a endometriose, a fibromialgia, a insônia e tantas outras coisas envolvidas dentro de um adoecer de uma mulher, às vezes até com uma TPM muito intensa, né? Então, o que eu digo para vocês é que 99% das mulheres que eu atendo adoeceram por amor, né? De alguma forma, o amor ficou distorcido dentro dela. Então, aquilo que era para ser positivo para a vida, validou de uma forma de dor e que isso acaba trazendo para essa mulher o sentir dor para validar este amor. E é tão profundo isso, né? Mas ela não está ferida do amor que cura, ela está ferida do amor que cobra, daquele amor que prende, do amor que machuca, né? São mulheres que se doaram tanto, que se perderam
de si mesmas, perderam o endereço de si, né? Mulheres desconectadas da sua essência, desligadas muitas vezes da sua própria história por não querer mais sentir, não querer mais viver, não querer ter mais do mesmo. Então ela acaba se distanciando dela mesma, porque dentro dela mora uma menina ferida. Mesmo que a mulher hoje já esteja adulta, quem está coordenando a vida dessa mulher é esta menina. E quando a gente olha para esta menina ferida que está dentro dessa mulher, a mulher adulta está rejeitando esta menina. E aí é onde acontece essa desconexão e esse adoecimento de tanto entregar amor. São mulheres que em um relacionamento entregou demais, que se doou demais, né? Uma criança que muitas vezes não teve afeto, não teve carinho, teve que implorar para ser vista, hoje está presa dentro de um relacionamento que adoece essa mulher, que traz para ela um relacionamento adoecido. E não é um relacionamento adoecido só com outras pessoas, é um relacionamento adoecido com si mesma. Porque o corpo ele vai perceber tudo antes mesmo da tomada de consciência, que é o quê? Mentalmente nos tornarmos conscientes de fato estar adoecendo por essa desconexão. Então é que a mulher ela vai reagir com ansiedade, dores inexplicáveis, um desânimo intenso e às vezes doenças autoimunes, que é o quê? Autopunição. Sou culpada mesmo por tudo isso, não sei mais o que fazer, então eu vou encontrar esse culpado. E a culpada sou eu porque eu estou cansada de culpar pessoas e não ter resultado sobre tudo isso, né? E quando o corpo começa a atacar a si mesma, ela começa então a emocionalmente se desconectar da sua própria história. Então, do mesmo jeito que a mulher se atacou emocionalmente durante uma vida, ela materializa essa vivência através desta autopunição. E isso não é fraqueza, né? Muitas mulheres hoje se consideram fracas diante de tudo que sente, porque não tem como, não dou conta mais de lidar com tudo isso. Eu não dou conta de ajeitar os meus sentimentos, eu não dou conta de levantar da cama todos os dias, eu não dou conta de lidar mais com esse processo depressivo que toma a minha vida, essa tristeza profunda que eu não sei de onde vem, eu não consigo dar nem nome para ela, né? Mas é um pedido de socorro e a gente precisa compreender isso. E a busca por ajuda é o melhor caminho, mas nem sempre a gente tem encontrado essa ajuda. E esse é um dos motivos a qual eu tenho, dentro do meu propósito, compartilhar este amor, trazer e fazer diferença na vida das mulheres. Por quê? Tudo que acontece na vida de uma mulher hoje, dentro desse processo de adoecimento, é o coração dizendo: eu não sei mais como me amar sem me perder. Então, muitas vezes ela está até num relacionamento abusivo, presa a relacionamento com outras pessoas que só ferem ela. Mas eu não tenho jeito, não tem jeito para mim, não sei o que fazer, não tenho mais condição de fazer mais nada por mim. Então eu vou mendigar amor, vivendo em um relacionamento tóxico, abusivo, onde muitas vezes eu vivo contrariada, né? Desafiada todos os dias pela falta de fato deste amor. E por mendigar um pão, por mendigar um amor, né? Mas a metamedicina e a medicina germânica, que são as bases que eu trabalho na vida das mulheres, dentro dessa conversa curativa, dentro desse olhar sobre a mulher, sobre a história dela, sobre a vivência dela, nós aprendemos que o coração físico é um espelho emocional. Então, quando você tem uma tristeza, uma angústia que aperta o seu peito, um coração que se entristece e uma alma que se perde, a gente precisa sim entender que esse é o reflexo de um espelho emocional que você está vivendo, que a mulher hoje está vivendo. Biblicamente, né, na Bíblia, nós temos mais de 900 citações de que as nossas emoções estão no nosso coração, né? Biblicamente, não é na nossa mente que moram as nossas emoções.
é no coração. Mas sabe o que eu fico pensando? Hoje nós temos dentro da neurociência, né, a explicação de que nós temos mais de 40 mil neurônios que são independentes mentalmente e que estão no nosso coração. Então, quando Deus traz para nós que as nossas principais emoções, as nossas principais dores, angústias, tristezas estão no nosso coração, a gente entende que a gente é capaz também de acessar muitas coisas lindas que estão nesse coração, porque não são só memórias ruins que a gente guarda, nós temos memórias maravilhosas, nós temos vivências lindas. Dentro de todas as adversidades que nós vivemos, existe sim algo muito bonito dentro da nossa história, tem um apego, tem algo onde a gente pode se apoiar, tem algo onde a gente pode acessar, né? Então a grande ideia hoje é compreender que o coração, ele guarda o que o corpo não está suportando. Mas quando você respira, toma fôlego, olha para isso e passa a compreender, inclusive esse é o nosso objetivo aqui, te tornar emocionalmente muito mais inteligente e espiritualmente muito mais inteligente. Por quê? Uma mulher que busca algo por ela, que busca conhecimento sobre si mesma, sobre o seu corpo, uma vez que a mente se expande, nunca mais ela volta ao lugar anterior, ela não volta mais a uma diminuição, né? Então, essa compreensão de que quando o corpo adoece, o remédio não é se fechar, é repreender ou reaprender, na verdade, né? Repreender todo o mal para reaprender a amar com consciência, com consciência. O corpo ele não precisa de punição, ele precisa de permissão para sentir. E é isso que a gente vem trazendo aqui. Esta permissão para se despedir do que já não nutre mais você, do que dentro da sua história te fez adoecer, por falta de amor, por excesso de amor, por necessidade de amor, por mendigagem de amor, por implorar amor, tudo isso, né? Então, hoje nós estamos aqui para ter permissão para perdoar o que ficou e principalmente permissão para amar de novo, mas não é recomeçar um amor pelo outro, porque senão você vai fazer mais do mesmo, porque o seu filtro vai estar preparado para encontrar mais do mesmo. Então, qual que é o nosso objetivo? Que você trabalhe primeiro o resgate do amor por si mesma. Primeiro você, depois o outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você. Você só pode dar aquilo que você tem. Não tem outro caminho. Esqueci minha água hoje. Não tem outro caminho. Você precisa primeiro aprender a se ver, a se aceitar, a se gostar, a compreender, a estudar, a abrir os seus pensamentos, a ouvir muitas vezes, não com um filtro que você estava preparada, mas sim com o coração que você quer hoje nutrir. Hoje nós temos o nervo vago, que é muito interessante, que é um nervo que comunica o nosso cérebro com todos os nossos órgãos, inclusive com o nosso coração, as nossas vísceras e o nosso pulmão. Quando você respira, respira comigo. Sente que o seu pulmão expande e nesse movimento de expansão do seu pulmão, você tem um abraço de alma mais poderoso que pode existir. Que é quando o pulmão dilata, ele dá aquele abraço gostoso no coração, que traz para nós uma... Esse respirar, quando a gente está assim, passando por um nervoso, né? Uma coisa de louco, assim, que a gente está... A primeira coisa que a gente faz é assim... chateada. Hashtag chateada, né? Ai, aliviada. Hashtag aliviada. O sentido que a gente dá para essa respiração, o que muda é a intenção. Então a sua vida precisa ser intencionada de forma positiva. E todas as vezes que você se ver em um momento a qual você está negando o ambiente, a história, a vivência,
puxa o ar, solta. Faz isso por 3 vezes. Abraça o seu coração. Ativa os 40 mil neurônios que você tem nele e o amor que habita no seu coração. Eu falo que entre o nosso coração e os céus existe a mente e existe a comunicação de alguém que está de fora, né? Nós temos o poder de ouvir a voz de Deus, nós temos o poder também, infelizmente, de ouvir a voz daquele que não é nosso amigo. E quando a gente fica focada e ouvindo a voz daquele que não é o nosso amigo, ele cria uma interferência na nossa mente. E aí o que a gente entende? Que mentalmente nós temos o quê? Nós temos as nossas memórias emocionais, a nossa história de vida está aqui, no nosso sistema límbico, na base do nosso cérebro. E que isso faz com que a gente crie comportamentos diante da vida e ter os resultados que a gente está tendo. Quando a gente trabalha o autoconhecimento e uma reprogramação da nossa mente a favor do que o nosso corpo está sentindo e compreende que ele adoece por excessos de perdas, mas também de amor, que é esse o nosso caso, que hoje nós estamos falando disso, no adoecer por amor, né? Então, por amor à minha história, por honra à minha história, por memórias que eu tenho de dor, eu vivo a dor. Consegue compreender isso? Que por amor a esta dor, você adoece? Por honra a esta dor, você adoece? Porque alguém não foi feliz, você também não vai ser. Porque alguém não amou, você também não vai amar. Porque alguém não perdoou, você também não vai perdoar. Ou porque alguém te machucou, você não vai liberar esse perdão. E o que você vive? Um amor adoecido. Porque a gente ama o bem e a gente ama o mal. A intenção. O que você quer hoje? Você quer continuar amando a dor da sua história? Agarrada a ela? Ela representa um cacto. Eu falo muito sobre isso com as nossas mulheres, né? Abraço um cacto. Eu abraço o cacto da minha história, que traz muita dor para a minha vida, mas é uma dor que eu conheço. E aí o meu medo do desconhecido me faz continuar agarrada a este cacto, cheio de espinhos da minha história. Só que quando a gente toma consciência de que dá para viver diferente, você solta esse cacto. E você vai então entender que há momentos da sua história que você pode guardar e se apegar e que não precisam mais gerar dor para você. Porque sim, existe intenção de amor. E hoje nós somos capazes de ter essa consciência de não precisar mais viver uma tristeza de vida, e sim o amor de uma escolha. Há um tempo atrás, eu recebi aqui no consultório, na clínica, uma menina de 16 anos que está num processo de reconhecimento de uma dor a qual ela sofreu, de um abuso, né? De uma invasão de território, aonde essa menina ela estava honrando essa dor, fazendo o extravasamento dessa dor através da automutilação, né, do corte, porque o corte nada mais é o externar dessa dor, é o materializar, é o pôr para fora essa dor. E numa conversa muito bonita que nós tivemos, tomando todo o cuidado e carinho de acolher esta menina ainda, né, que acabou amadurecendo de uma forma tão brusca e tão dolorosa, que quando ela vive esta dor, ela honra quem desonrou ela. E ela ficou com os olhinhos brilhando, olhando para mim. Eu falei, você consegue entender o que eu estou te trazendo? Todas as vezes que você permite se machucar para extravasar a sua dor, você está honrando quem te machucou. Aí ela falou, mas como assim? Verdade, porque quando você se machuca por uma
lembrança. E essa lembrança está vinculada a uma pessoa. Essa pessoa não merece a sua atenção, o seu foco e a sua intenção. Quanto mais você foca nisso, quanto mais intenção você dá para essa resposta de dor, mais valor você dá a quem te feriu. E hoje, essa pessoa não merece a sua atenção. Você é mais importante do que o seu abusador, aquele que te feriu. Você é mais importante para Deus do que qualquer pessoa que possa ter feito mal a você. Primeiro, porque se essa pessoa te feriu é porque ela está ferida. Ela foi ferida e ela está só passando adiante essa dor. Você encontrou no se cortar o extravasar dessa dor, mas o seu abusador encontrou o extravasar da dor dele através deste ato de abuso. Então, quando a gente começa a trabalhar nisso, essa tomada de consciência do que está acontecendo com a gente e do porquê nós estamos honrando o que estamos honrando e o que nós estamos colhendo desta honra e do depositar de amor por essa fase da história, nós vamos acabar honrando quem a gente não quer honrar, honrando a dor de uma história. E ela falou, e como que eu faço? Eu não quero isso. Eu falei, então, o que você deixou de fazer por conta dessa dor? Ela falou, eu deixei de cantar na minha igreja, eu deixei de louvar dentro da minha casa. Eu falei, então, que tal começar resgatando isso? Trazendo de volta esta vivência, né? Aí eu falei, canta pra mim, vamos cantar. Deus te deu um dom e através do seu louvor você vai cicatrizar as suas feridas. E aí ela lembrou de um louvor que agora eu não vou lembrar, que esse eu não conheço muito bem, mas ela lembrou de um louvor exatamente que ela cantava muito e que falava exatamente do poder que Deus tem de curar as nossas feridas, né? E aí essa menina foi. Ela não deu andamento em um tratamento aqui comigo, num acompanhamento, porque eu tenho Facilita Flow, que é pra gente construir, né, uma rotina de cura. Mas eu também entendo que de repente era o caminho que Deus criou, que era um movimento que Ele precisava fazer na vida desta menina. E em um outro momento, de repente, ela pode retornar e a gente trabalhar outras questões, outras coisas, mas eu tenho certeza que a honra a esse desamor que estava tirando o amor dela mesma, colocando alguém em primeiro lugar, eu acredito que não esteja mais reinando na vida dela. E isso me dá a certeza de vir aqui conversar com vocês e trazer essas histórias, porque elas libertam o meu coração e o seu coração que está assistindo aqui. Então, amar não é se perder. Amar é lembrar de quem você é, mesmo amando ao outro. Então não importa hoje quem você vai depositar amor, você tem que amar a si mesmo, porque você vai ter à sua volta pessoas que te amem como você se ama. E se você foi programada para um desamor, um amor com dor, é exatamente isso que você vai ter de retorno. O amor que vai vir é um amor de dor. Então, quando você trabalha o resgate do amor por si, de amor por amor e não amor por dor, você vai deixar de ter um retorno do adoecimento da sua vida. E não vai ter mais a necessidade de expressar esse amor através do seu corpo, através da dor. Você vai conseguir expressar através do seu corpo o amor de verdade por si mesma.
Hoje nós entendemos dentro da neurociência, não sei se você já me ouviu falar sobre isso, mas é importante reforçar que as nossas células, elas têm memórias emocionais, memórias que a gente vem carregando desde o ventre da nossa mãe, né? 72 dias antes de sermos fecundadas no ventre da nossa mãe, já nós somos herdeiras dessas memórias. Então, o que a nossa mãe viveu reflete em nós. E também geneticamente a gente já entende que também tem memórias celulares a nível de DNA. Então, é muito profundo esse estudo. Então, essa tomada de consciência traz para nós uma validação de que sim, a nossa mente adoece o nosso corpo, mas o inverso também faz muita diferença em nossas vidas. Então, do mesmo jeito que você passou a vibrar negativamente, trazendo para o seu corpo uma memória celular adoecida, nós somos capazes de fazer o caminho inverso, vibrar positivamente, curar a nossa história e trazer para o nosso corpo um derramar de cura, de ativação, construir no nosso dia a dia o poder e o controle sobre essa cura. Mas eu quero fazer umas perguntas que vão trazer reflexões para as nossas vidas, tá? Então, pergunte a você, o que dentro de você ainda dói quando você lembra de um amor que você viveu? De que forma você tem adoecido tentando segurar o que já foi? Eu ainda amo para preencher vazio? Ou porque transformei a minha vida no transbordar suficiente para dividir? Será que você está mendigando ou você está transbordando? Toda a cura emocional começa quando o amor deixa de ser cobrança e volta a ser presença. E para trazer, né, essa nossa validação desse nosso viver de hoje, dessa nossa conversa curativa, nós vamos em Provérbios 4, 23. Deus nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes da vida. Então aqui está a confirmação de que sim, as nossas melhores emoções, melhores vivências, e o Espírito Santo de Deus está guardado na onde? Nos nossos corações. Ele habita em nós. Então quando você guarda o seu coração, quando você respira e abraça o seu coração, você demonstra amor por você mesma. Você faz o ato mais sublime que existe, que é demonstrar amor sobre si mesma. Deus nunca quis que o amor te ferisse. Ele quis que o amor te curasse. Mas quando o amor vira prisão, ele permite o sintoma, que é para te libertar. Como que nós vamos ter consciência se não houver os sintomas? Então o sintoma vem para libertar. O corpo então se torna um lugar onde o divino pede passagem. Ele está, oi, estou aqui, estou me comunicando com você, estou tentando te mostrar o que está acontecendo dentro de nós. E quando você volta a amar a si mesma, o corpo volta a respirar em paz. E não tem nada neste mundo que possa superar o amor que você tem a si mesma, porque você tem que dar aquilo que você pode transbordar, dar aquilo que você tem. Você só pode trazer para outras pessoas aquilo que o seu coração está cheio, né? Então, você precisa voltar a respirar em paz. E se essa conversa curativa tocou o seu coração, comenta aqui.
Eu escolho me amar em paz. A partir de hoje eu vou olhar para o meu corpo com outros olhos. Eu vou interpretar o que realmente eu estou vivendo em amor e vou entender qual é a intenção deste amor. Se inscreve no canal, mulher, porque toda semana a gente vai estar aqui, então, juntas, para viver esse processo de cura construída, para caminhar juntas, onde o amor, a fé e a consciência se encontram para trazer leveza para a nossa vida. Então, quero que você hoje fique com essa mensagem para o seu coração. Respire sempre que for possível, sempre que você se encontrar em uma situação onde você entenda que o amor está te adoecendo, abrace você mesma e conecte com a fase da sua história. E lógico, se quiser ir para o seu caderno de escrita terapêutica, vai lá, escreve no seu caderninho sem julgamento todas essas perguntas. Vamos voltar nas perguntas? O que dentro de mim ainda dói quando eu lembro o amor que vivi? Vai para o seu caderninho, reflete sobre isso e escreve sem julgamento, apenas libera. E de que forma eu tenho adoecido tentando segurar o que já foi? De que forma eu estou tentando segurar o que já foi, o que não serve mais, eu estou aqui tentando segurar? São pessoas? São sentimentos? São memórias? O que são? Faça essa reflexão. E hoje, eu estou amando para preencher vazio? Eu estou transbordando amor para preencher vazio? Eu estou implorando amor para preencher vazio? Ou eu já estou transbordando o suficiente que eu posso dividir, que eu posso contribuir, que eu posso somar, que eu posso ser vida na vida de alguém e que alguém possa ser vida na minha vida também? Então, toda cura emocional começa quando o amor deixa de ser cobrança e volta a ser presença. Então, seja presença para você mesma no seu caderninho de escrita terapêutica. E, acima de tudo, guarde o seu coração e respire fundo sempre que for preciso. Tá vendo? Eu não consigo encerrar, eu quero ficar. Tem condição da pessoa fazer um curtinho? Tem que fazer um longão, gente. É isso. E se fez sentido para você, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, compartilha com uma amiga que precisa muito entender que amor é vida, amor não é dor. E que muitas vezes na nossa história a gente está implorando amor, achando que está ganhando esse amor, né? E uma frase final para nós, né? Nem toda dor é física, mas algumas vêm do que não foi amado. Reflete sobre isso também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Deus abençoe. Construa a sua cura. Facilite ela todos os dias. Através do quê? Do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional, da inteligência espiritual e da escolha de ser prioridade para si mesma. Até!